Olá, sejam bem-vindos! Mais um vídeo aqui do canal do professor Tarcísio Teixeira. Para variar só um pouquinho, aquele pedido. Deixa um like, se inscreva, compartilhe. Comente também. Comentário é muito importante. Eu já expliquei por dois motivos. Primeiro, que quando as pessoas comentam, significam que elas estão se importando com esse conteúdo. Se elas estão se importando com esse conteúdo, o YouTube vai entender que é um conteúdo importante, que ele também deve investir nesse conteúdo. É lógico que com isso também ele vai atrair, as propagandas aí, das pessoas que pagam para ter divulgação pelo YouTube. E a gente consegue ter contato com vocês, tudo bem? Então eu gostaria muito de receber os comentários, as participações, sugestões, comentar da sua experiência aí em cima dos vídeos, Se você é da área aí do agronegócio, você é agrônomo, está fazendo o curso de gestão em agronegócio, se você é advogado que atua com agronegócio, vamos trocar figurinhas, tudo bem? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui para falar dos componentes da cadeia do agronegócio. Tá? Quem tem um material bem legal sobre isso, bem didático, simples, é o Macilon Araújo. A gente segue, inclusive, uma parte aí do livro dele, para falar dessa sequência, tá bom? E que parte que nós estamos? Nós estamos falando do estágio, que é anterior à propriedade rural. Então, no estágio antes da porteira. Depois tem dentro da porteira e depois da porteira. E nós estamos falando da questão dos insumos. E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre água. Muito importante a água. Mas se você entender por que nós temos que trabalhar sobre a água, por que nós temos que proteger a água, e você vai entender também o que o Código Florestal, você que é advogado, tem a ver, com a proteção à água, por que então APP, por que elas são tão importantes, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, tá bom? Bom, antes de começar, vamos dar aqui um panorama, com dados que estão no site do UOL. Tá? Pelo que o UOL informa lá, não tem ali o nome do jornalista que escreveu, mas são dados obtidos aí da ONU. Então hoje, nos países, em média no mundo aí, tá bom? Em média, nós vamos ter que os países consomem 70% da água com agricultura, a indústria 22% e no uso doméstico 8%. Então percebam, a maior parte da água consumida, água doce, é na agricultura. Os países subdesenvolvidos, essa média, tá? Deixa eu dar uma desligadinha no som aqui, tá, pessoal? Pra gente ficar num silêncio. Isso, consegui. Vamos lá, voltando. Nos países subdesenvolvidos, a agricultura gasta 82%. A indústria gasta 10% e as residências continuam a gastar 8%. Lembrando de uma coisa, quando nós falamos de 82%, do volume consumido, isso não significa dizer que a agricultura lá é muito irrigada, não. Esses países subdesenvolvidos normalmente têm problema hídrico. A maior parte dos países hoje, concentrados ali na região africana, no continente africano, e eles vão ter problema de disponibilidade hídrica. Então, o fato de ter 82% é da água disponível. Também não tem estrutura para recalque dessa água, transporte dessa água, abastecimento dessa água. Então não significa que isso seja eficiente. E mais ainda, essa irrigação normalmente não é eficiente, não é numa agricultura de alta tecnologia. Salvo alguns casos nesses países subdesenvolvidos que estão recebendo aporte financeiro, em especial a China, faz muito isso no continente africano, e que aí então estão modernizando o acesso tanto a equipamento, material genético de qualidade, fertilizantes, agrotóxicos e, consequentemente, a um melhor uso da água, um uso mais racional da água.
Já nos países desenvolvidos, esse consumo ele está em 59% para a indústria, 30% para a agricultura e 11% para o uso doméstico. Porque, é claro, gente, a diferença, tá? Se você pegar um país como os Estados Unidos, por exemplo, tá? O consumo de água deles é dezenas de vezes o que se gasta em países pobres, tá? Da África, no Haiti, tá? Essas pessoas, elas não, né, na China, por exemplo, também nós temos ali um déficit hídrico em muitas regiões. Então, as cidades mais ricas, né, que estão em regiões com bacias que têm disponibilidade de água, e aí o Estado, né, também, através do governo chinês, investe mais nessas regiões, essas pessoas têm ali do mínimo para cima, né, que é em média 100 litros por pessoa. Mas a média da China também é baixo, porque a China tem inúmeras regiões muito pobres, e algumas que vivem crise, né? Crise de estresse hídrico também, né? Falta de disponibilidade, tá bom? O Brasil é um país com muita disponibilidade hídrica, mesmo nas regiões que nós temos seca. Nós temos ali também muitos aquíferos e, consequentemente, né? Isso ameniza muito o estresse hídrico. Nessas regiões, boa parte da população está migrando, né? Teve esse êxodo rural para as regiões urbanas, cidades de porte médio e grande, onde tem um sistema de abastecimento, então, consequentemente, aquele consumo individual ali para a pessoa, né? Do gasto urbano, doméstico, é bem menor. Se não fosse isso, nós teríamos uma crise muito grande com a população do Nordeste. Então essa crise ela existe, mas ela está mais concentrada ainda no homem do campo mesmo, né? Do pequeno agricultor. Temos aí o grande projeto, né? A transposição do Rio São Francisco, haja alguma mudança no Nordeste nesse sentido, tá bom? Agora, vamos identificar aqui o ciclo, né? As fases do ciclo hidrológico para você entender como isso é importante e por que nós temos que investir, tá, em processos, né, de melhoria de absorção, retenção de água, por que a gente tem que ter regras para as APPs, reservas legais, a própria região amazônica, por que ela é tão importante. Tá? Então vamos sair um pouquinho de cena aqui, nós vamos colocar um desenho e vocês vão acompanhar esse desenho, por favor. Tá? Então nós vamos começar ali, pessoal, tá, pela atividade que ocorre nos seres vivos. Então, plantas, animais, mas principalmente as plantas, elas sofrem um processo denominado transpiração. Então, elas transpiram as plantas, inclusive, para conduzir os nutrientes, né, minerais até as folhas, onde vão ocorrer o processo de fotossíntese. Essa água vai na forma de vapor para a atmosfera. Junto com ela, nós vamos ter o fenômeno da evaporação. A evaporação ela vai ocorrer em corpos d'água, né? Rios, oceanos, da terra também, do solo. Tá? Nós vamos ter muita evaporação. Essa água transpirada, evaporada, ela vai subir, vai encontrar camadas de ar mais frio, que aumenta a altitude, diminui a temperatura, vai condensando, formam as nuvens, uma vez carregadas, precipitação. Essa precipitação pode ser sobre os oceanos, sobre os rios e sobre o solo. O que nos interessa muito aqui é sobre o solo. Essa água que chega no solo, ela vai infiltrando no solo, num fenômeno chamado percolação, e vai chegar, né, nessa descida até os lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos, por sua vez, vão abastecer rios, lagos, os rios, por sua vez, vão abastecer os oceanos. É lógico que essa não é a única água subterrânea que nós temos. Nós temos também os aquíferos, que são camadas de águas normalmente mais profundas, que ficam entre camadas de rochas, e, portanto, elas estão sob pressão. Por isso que quando você perfura, né, os famosos poços artesianos, essa água vem para cima por pressão. Muito bem. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha
tá, no que vai acontecer com essa água depois que ela chegou aqui. Ela vai abastecer rios, lagos, os lençóis freáticos, os aquíferos, mas depois a tendência dela é o quê? Ir para o oceano. Acontece que o teor de sais do oceano torna essa água, gente, né, inviável para o nosso uso doméstico, uso para dessedentação de animais, para o uso do nosso consumo, né, transporte pelos encanamentos, tudo isso vai ser comprometido pelo teor de sais. Salvo você aplique energia, e aí com isso você vai gastar dinheiro, para um processo de dessalinização. Então, qual que é a água que é útil para nós? Essa água que está no continente. Está, porque a tendência dela é fazer esse ciclo e parar no oceano, e tem que evaporar e chover de novo. Então, aí é que entra a grande jogada da gente ter mais ou menos água. Nós temos que segurar essa água o máximo possível no continente, porque é aqui que ela está doce e disponível para nosso uso, principalmente as águas superficiais. E daí, gente, não precisa ser uma pessoa muito idosa, né? Eu tenho 53 anos e já vivi muito isso, presenciei isso, que é a diminuição do número de córregos e do volume de rios que nós temos. Então, essa água que poderia estar aqui transitando pelos rios, mas ela está aqui à nossa disposição, o nosso uso do solo, né, de uma forma predatória, né, sem a conservação de solos, a falta de mata ciliar, fez com que a gente diminuísse e muito o número de córregos e o volume de rios, e até rios de porte razoável, né, foram diminuindo. Então você multiplica isso por todo um estado, como o estado do Paraná, a diminuição de volume. Então você imagina quantos quilômetros cúbicos de água que nós perdemos, que estava no continente e agora virou água salgada. Entenderam o problema disso? Então, esse é o caso mais visível, tá? Que você vê os rios diminuindo. Mas tem uma outra água que nós estamos perdendo também. É a água do solo. O solo, ele é uma verdadeira esponja. Então, quando esse solo está mais adequado, ele é um solo estruturado, ele é um solo rico em matéria orgânica, ele é um solo que, se você tem um cultivo, você tem uma pastagem, você tem ali os terraços em nível para reter essa água, para que essa água infiltre nesse solo, abasteça esses lençóis, que abastece o rio, que abastece as lagoas, tá? E o próprio solo vai reter mais água. Então, basta você considerar assim 20 a 30 centímetros de solo, que é onde nós temos a maior influência da agricultura, né, na estrutura do solo. 20 a 30. Aí você multiplica isso pela área de uma bacia hidrográfica. Você vai ter o volume de solo, isso a 30 centímetros. É lógico que essa água pode ser armazenada num perfil que pode ir, né, de solos pouco profundos a 7, 8 metros. Então você imagina quanta água nós conseguimos guardar no próprio solo. Só que quando nós interferimos muito com uma agricultura que não é adequada nessa primeira superfície aqui, nós já vamos perder uma grande capacidade de retenção. E também, quando a gente desestrutura o solo, tá, diminui o teor de matéria orgânica, a gente diminui a capacidade de infiltração. Porque é muito importante essa retenção que as curvas em nível fazem, né, dos terraços, mas também quando o solo está estruturado, essa água infiltra mais rápido, aí não provoca escorrimento superficial. E a água entrou no solo, ela está armazenada, ela vai descer por percolação, mas ela está armazenada por um período muito maior, abastecendo o rio, abastecendo a mina. Então você imagina assim, você pega a área de uma bacia hidrográfica, multiplica por 30 centímetros, você vai ter o volume. Multiplique por 0,3 que você vai ter o volume em metros cúbicos.
Aí pensa assim, se você melhorar 5, 10% a capacidade desse solo em reter água, você vai ver quantos milhares de metros cúbicos de água você vai aumentar numa bacia hidrográfica. E quando, né, a pastagem não é bem conduzida, quando a agricultura não é bem conduzida, a gente está destruindo essa estrutura. Então é muito importante que nós tenhamos, tá? E temos que ter leis para isso. Daí nós vamos fazer esse vínculo agora com o âmbito jurídico, né? Então, por exemplo, essa obrigatoriedade e as fiscalizações que nós temos aqui no Paraná, né, em outros estados também, mas aqui no Paraná a ADAPAR faz da obrigatoriedade que o produtor tem de manter a conservação de solos. Então é um problema local, até porque ele também pode estar despejando água na propriedade vizinha e provocando erosão. Mas também, enquanto meio ambiente, que é um bem difuso, ele tem que cuidar, porque aquela água ali vai servir muita gente. A propriedade dele é um grande produtor de água nesse sentido. Tá? Outro aspecto importante, tá, é a questão da APP. Porque a APP é esse ambiente que vai frear todo esse processo erosivo, porque mesmo que a gente faça ali plantio direto, terraços, sempre tem algum tipo de erosão laminar. Então, quando nós temos a APP, aquela mata ali, com seus 30 metros ou mais, ela serve para frear a chegada desses resíduos até os rios. Então, os rios vão se manter limpos, profundos, e quando o rio está limpo, profundo, ele não está assoreado, né? O que é assoreamento? Aquele acúmulo de terra ali embaixo, esse rio cabe mais água, entende? É simples assim. Então você tem um volume maior de água que está disponível para o nosso uso, inclusive. Então daí a importância de nós termos sim regras sobre a obrigatoriedade da conservação de solos e temos regras da obrigatoriedade de preservação de matas que protejam os recursos hídricos. E a reserva legal acaba cumprindo essa função também, porque é evidente que numa área com mata nós vamos ter uma retenção, né, uma estrutura de solo muito melhor, muito mais matéria orgânica que vai reter água. E um detalhe, que as matas ciliares fazem esse efeito, que na região amazônica ele é potencializado pelo tamanho da região amazônica. Então, mesmo em períodos de estiagem, nós vamos ter aquela água que está bem profunda, tá passando de 10 metros de profundidade, mas que as raízes das grandes árvores das florestas estão retirando e jogando essa água para cima e recuperando a umidade do ambiente. Daí a importância que se fala, né, da região amazônica. Por que a gente não pode simplesmente chegar lá e fazer na região amazônica o que foi feito aqui e deixar lá 20% da área? Porque nós vamos diminuir tanto esse fenômeno, né, da retirada de água, da água subterrânea, que é jogada na atmosfera e volta, né, abastece esse ciclo hidrológico na atmosfera, que nós podemos comprometer parte do ciclo hidrológico das chuvas em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. Beleza? Então, água é um assunto que nós temos que trabalhar com muito cuidado. E o Brasil, é óbvio, tem uma boa política nesse sentido, leis que evidentemente não são perfeitas, nem todas as pessoas seguem, mas hoje, evidentemente que é uma minoria, tá? O Código Florestal é respeitado pela maior parte dos produtores rurais, e nós temos aqui trabalhar para conscientizar as pessoas e diminuir o número de pessoas que cometem ainda esses crimes ambientais. Tá? O agronegócio, ele é sustentável economicamente porque ele é sustentável ambientalmente. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aí e compartilhe. Valeu!